Patão encontra a funcionária desmaiada e revela um segredo assustador durante a recuperação. O clima na clínica estava pesado, quase palpável. Os equipamentos apitavam incessantemente, enquanto o cheiro de produtos de limpeza cortava o ar, criando uma atmosfera de desespero. Miguel, o chefe da pequena clínica de reabilitação, estava exausto após um longo dia. Mas o que ele nunca imaginou era que sairia daquele lugar testemunhando uma cena que mudaria tudo. Ao entrar no vestiário, ele avistou Laura, sua funcionária mais dedicada, desmaiada no chão. O coração de Miguel disparou. Ele se aproximou rapidamente, as palmas suadas e o estômago contraído. Laura estava pálida, seus lábios quase esbranquiçados. « Laura! Laura! » Ele a chamou, segurando-se a pulso. O toque dela estava frio. Com a mente turva pela preocupação, começou a aplicar os primeiros socorros. Enquanto a consciência dela voltava, Miguel observou seu olhar. Algo sombrio habitava aqueles olhos, como se ela carregasse um fardo invisível. Quando Laura finalmente abriu os olhos, suas expressões eram de confusão e medo. O que aconteceu? Ela murmurou, como se estivesse acordando de um pesadelo terrível. Miguel, ainda em estado de choque, perguntou se ela estava bem, mas foi então que ela começou a falar. Eu lembro de coisas? Desaparecimentos, Miguel. Coisas que aconteceram aqui, na cidade. O tom da voz dela era urgente e tensa, e cada palavra parecia arrastá-lo para uma espiral de mistério. Ele nunca tinha ouvido Laura tão assustada. O passado dela se revelava como uma sombra pesando no presente, descrevendo detalhes que pareciam ter saído de um filme de terror. Laura falou sobre pessoas que simplesmente sumiam, deixando famílias devastadas. Um amigo meu desapareceu há alguns anos. Ninguém nunca soube o que aconteceu, mas eu tenho a sensação de que está tudo interligado. E agora? O eco da sirene de uma ambulância cortou o ar, interrompendo a conversa. Miguel se lembrou das notícias recentes. Mais um desaparecimento havia sido noticiado. Ele sentiu um nó na garganta. A urgência da situação fez seu coração acelerar. Como poderia proteger a clínica que havia construído com tanto esforço e, ao mesmo tempo, cuidar de Laura? Havia algo maior em jogo. E ele sentia que estava prestes a se envolver mais do que jamais imaginou. Antes que ele pudesse responder, o celular de Miguel vibrou em seu bolso. Era uma mensagem anônima, uma frase fria. A verdade pode ser letal. Cuide de quem ama, ou pode perder tudo. Ele gelou. O olhar de Laura o atravessava, misto de medo e determinação. E naquele momento, algo dentro dele se decidiu. Não poderia simplesmente ignorar suas palavras. O que deveriam fazer a seguir? A conexão entre eles era mais profunda do que poderia imaginar. Miguel estava em uma encruzilhada. A tensão no ar prenunciava uma tempestade. Até onde eles estariam dispostos a ir para descobrir a verdade que os unia? O futuro deles permanecia incerto, envolto em mistério e temor. Mas uma coisa era clara: a história deles estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel sentiu o peso da mensagem em seu bolso. O que significava? Olhou para Laura, seu rosto ainda pálido, mas agora uma determinação ardia em seus olhos. A conversa que tinham começado estava longe de acabar. Precisamos descobrir o que está acontecendo, Miguel. Isso pode ter a ver com o que foi dito sobre os desaparecimentos. Ele sentiu um frio na espinha. Laura, isso pode ser perigoso. A expressão dela endureceu. Eu não tenho medo, Miguel. E você também não deveria. A tensão entre eles crescia, quase palpável. A urgência pulsava no ar. Dinâmica em seus olhares, eles se levantaram e saíram do vestiário, decididos a enfrentar o desconhecido. Passos rápidos levaram Miguel e Laura até a parte principal da clínica, onde os pacientes ainda estavam se recuperando. Mas algo mudou no ambiente. Os rostos, antes cansados, agora estavam focados, quase atentos demais. A atmosfera estava carregada. Miguel percebeu que não era só a preocupação com a saúde de Laura. Havia algo mais. Enquanto caminhavam, notaram um grupo pequeno de funcionários sussurrando. A intensidade dos olhares mudava de uma conversa amigável para uma atmosfera de desconfiança. Miguel freou, observando. "O que está acontecendo?" perguntou, mas fez isso em um tom mais autoritário do que imaginava. Um dos enfermeiros, visivelmente nervoso, desviou o olhar. "Nada, só coisas da clínica." Laura puxou a mão. "Que, Miguel? Precisamos ir para casa. Vamos investigar por nossa conta." E assim, os bois deixaram a clínica. O carro de Miguel, usado para deslocamentos curtos, estava estacionado à sombra de uma árvore. Durante a viagem, Miguel tentava juntar os pedaços do que sabiam. Laura apenas olhava fixamente pela janela, perdida em pensamentos. Quando chegaram em sua casa, a frustração e a determinação se misturavam. "Onde vamos começar?" perguntou Miguel. "Eu não sei. Talvez as pessoas que desapareceram. Precisamos pesquisar." E assim fizeram. Perseverantes, passaram horas na internet. Mas as informações eram escassas e confusas. Até que Laura encontrou um padrão nas datas. Um mistério escondido em linhas de texto. Mas então, uma nova mensagem de Miguel apareceu no celular. E era outra vez anônima. A verdade é mais próxima do que imaginam. Um deles está entre vocês. O coração de Miguel disparou e a sala pareceu girar. O que isso significa? Ele murmurou. Laura congelou. Ele está se referindo a mim ou a você? Dúvidas afloraram. O clima entre eles tornou-se tenso, desconfiado. Miguel não queria acreditar. Você não pode estar envolvida, né? A pergunta dele ecoava na sala, como um raio cortando um céu escuro. Laura deu um passo atrás, os olhos cheios de lágrimas. Não sou eu, Miguel. Eu também estou tentando entender. E antes que Miguel pudesse responder, houve um barulho ensurdecedor vindo da sala ao lado. Eles correram, o coração batendo forte. E ao abrir a porta, encontraram todos os documentos da clínica jogados no chão, como se alguém estivesse à busca de algo. A mesa estava repleta de papéis,
fotos antigas e informações sobre os desaparecidos. Um dos nomes, o mais recente, fez Miguel engasgar. Era o nome de Laura. Laura olhou para ele, o semblante horrorizado. O que está acontecendo? Por que meu nome está aqui? O medo tomou conta dela. Mas antes que pudessem discutir mais, uma sombra apareceu na porta. Um enfermeiro da clínica, pálido e com uma expressão alarmada, disse entre dentes: "Vocês não deveriam estar aqui. A verdade é mais perigosa do que vocês pensam." Miguel trocou olhares com Laura, ambos absorvendo a gravidade da situação. As certezas começaram a desmoronar e a pergunta pairava no ar como uma sombra. Quem realmente era Laura? E qual era a conexão dela com os desaparecimentos? O jogo estava apenas começando, e as peças no tabuleiro eram mais complicadas do que podiam imaginar. Miguel e Laura estavam paralisados na porta, seus corações disparando como se quisessem escapar do peito. O enfermeiro, com pavor estampado no rosto, entrou. "Vocês não deveriam estar aqui", disse, olhando de um lado para o outro, como se esperasse que algo ou alguém pudesse aparecer a qualquer momento. "A verdade é mais perigosa do que vocês pensam." Miguel deu um passo. À frente, a determinação ainda pulsando em suas veias. "O que você sabe? Por que esses documentos estão aqui? E, principalmente, por que o nome da Laura está entre eles?" O enfermeiro hesitou, a tensão inchando o ar entre eles. "Não sou eu quem deve responder. Vocês precisam ir embora, agora!" Ele quase gritou, mas Miguel não se movia. A curiosidade quase o consumindo. E antes que pudesse insistir, um estalo ecoou pela casa. Uma luz intensa cortou a escuridão do cômodo ao lado, revelando uma sombra de pé, imóvel, com uma expressão que Miguel nunca esperou ver. Era Paulo, outro enfermeiro da clínica, que parecia ter estado ali o tempo todo. "Você nunca deveria ter revelado." "Isso", ele disse, com uma calma mortal. "Tudo isso deve permanecer em segredo." Laura ficou em estado de choque, seus olhos se arregalando. A imagem de Paulo na clínica era de um homem solícito e gentil, nada do que ela via agora. O que estava acontecendo? "Paulo, o que você está fazendo aqui?" Ele deu um passo à frente, seus olhos frios como gelo. "A verdade, Laura, é que você não faz ideia de quem é." "Ninguém faz." Sentiu um formigamento na base da espinha. "Do que você está falando?" Paulo começou a avançar, a tensão no ar crescendo. "Você precisa entender. Todos os desaparecimentos não são coincidentes. E você está no centro disso tudo." Laura ficou paralisada, seu rosto se contorcendo com a mistura de medo e confusão. "Eu? O que você quer dizer com isso?" Quando Paulo abriu a boca para responder, um grito ecoou do lado de fora da casa. Miguel correu até a janela, puxando a cortina de forma abrupta. Do outro lado da rua, uma multidão se aglomerava, a luz de sirenes dançando na escuridão. Ele reconheceu uma das viaturas. Era a polícia. "É melhor vocês saírem rápido. A situação está prestes a ficar muito mais complicada." A adrenalina subiu à cabeça. Miguel se virou para Laura, que ainda parecia em transe. "Laura, precisamos ir, agora!" Mas ela estava paralisada, o olhar perdido. "Não, Miguel, eu preciso saber o que ele quer dizer." Como uma lâmina afiada, Paulo cortou a conversa. "Eu serei a última pessoa que dirá a verdade, mas você precisa estar preparada.
E então, como em um filme de horror, ele levantou uma mão, revelando uma pequena caixa. O que estou prestes a mostrar pode destruir tudo. A sala parecia girar. Miguel parou abruptamente, olhando entre os dois. O que há nessa caixa? Paulo não respondeu imediatamente. Em vez disso, sua expressão se transformou de fria para apática. Eu não posso deixar que você veja. E naquele instante, um barulho alto estourou atrás deles, quebrando o vidro e espalhando o som por toda a casa. Percebeu que alguém estava invadindo, e esse alguém não vinha para conversar. Ele sentiu um nó na garganta, as peças no quebra-cabeça se movendo de maneira catastrófica. Laura, não podemos ficar aqui. Ele puxou o braço dela, mas ela parecia hipnotizada. A tensão atingia um ponto crítico. Miguel, escute. Eu senti isso. É sobre mim. Eu sempre soube. Foi então que Paulo, em um movimento dramático, abriu a caixa. O que estava dentro fez o sangue de Miguel congelar nas veias. E na fração de segundos que se seguiram, a realidade deles desmoronou. Todos os nomes estão aqui! Ele gritou. No instante seguinte, uma luz ofuscante iluminou o interior da casa. Miguel virou-se em direção à luz e a figura que surgiu era familiar. Uma sombra do passado. E com essa revelação, a verdade que ameaçava tudo e todos estava prestes a se desdobrar. Laura, mude tudo! Miguel gritou, mas já era tarde. O destino deles estava selado e nada poderia preparar Miguel para o que estava por vir. Miguel estava atordoado, seus pensamentos girando como um furacão. Olhou para a caixa que Paulo segurava. O que estava dentro poderia destruir tudo. E então, na fração de segundos em que a luz invadiu a sala, a figura familiar se revelou. Não era apenas uma sombra do passado. Era Sofia, uma antiga colega da clínica, uma amiga que estava desaparecida há anos. Não pode ser, Miguel exclama, sentindo o mundo girar ao seu redor. A visão de Sofia, que supostamente estava morta, o deixou paralisado. Sofia! Gritou, a voz cheia de incredulidade. Laura também estava em choque, seus olhos se arregalando enquanto ela tentava processar a situação. Como você está aqui? Miguel mal conseguia pronunciar as palavras, mas Sofia apenas sorriu, um sorrir que não era de felicidade, mas algo mais sombrio. Vocês realmente acham que eu fui embora? A verdade é mais complicada do que parece. Paulo interrompeu, sua voz trêmula. Você não deveria estar aqui, Sofia. A última coisa que precisamos é de você revelando tudo. O tom dele era de alguém que estava escondendo muito mais do que simplesmente informações. Sofia olhou para ele com desprezo. E você acha que pode continuar encobrindo isso para sempre? Eles merecem saber a verdade. Miguel sussurrou seu nome, como se isso pudesse trazê-la de volta ao momento, a amiga que ele conhecia. Mas a realidade estava se desdobrando diante deles. E a cada segundo, uma camada de mentiras se desfazia. A caixa que Paulo segurava estava entre eles, pulsando com um mistério que precisava ser revelado. O que tem dentro? Laura questionou, sua voz misturando curiosidade e medo. Sofia fez uma pausa e então olhou fixamente para Miguel, seus olhos brilhando. Miguel, você não faz ideia do que está prestes a descobrir. Aqueles desaparecimentos não são apenas casos aleatórios.
Ela apontou para a caixa. Os nomes e as conexões. Todos nós fazemos parte de algo maior. Algo que vai muito além de você e de mim. Miguel sentiu a pressão crescendo em seu peito, como se não conseguisse respirar. Do que você está falando? Ele disse, quase implorando por uma explicação. E se eu te dissesse que as pessoas que desapareceram estavam ligadas a um projeto que você conhece muito bem? Um projeto que envolve todas as nossas vidas, até a sua, Laura. Laura deu um passo para trás, o rosto branco como a parede ao fundo. O que você quer dizer com isso? Eu não entendo. Você não pode estar falando sério, Miguel disse, sua voz tremendo. Ah, verdade deles, aquela que construíram em altos e baixos, estava prestes a desmoronar. E naquele momento, a porta de trás se abriu de repente. Mas não eram apenas intrusos, eram policiais. Saia da casa! É uma operação! Gritaram. O pânico tomou conta e todos se viraram em direção à voz. Corra! Miguel gritou, puxando Laura pela mão. Mas, ao olhar de lado, viu Paulo se movendo em direção à caixa. Ele a pegou e uma explosão de vidro se espalhou pelo ar. Miguel e Laura foram jogados para trás, aterrissando no chão frio. O calor da adrenalina tomou conta dele, enquanto ele tentava recuperar o fôlego. A última coisa que ele viu foi a expressão de desespero no rosto de Sofia, e a caixa que Paulo guardava agora estava aberta, revelando não só papéis, mas uma gravação. E então uma luz intensa iluminou a sala novamente. Uma imagem se projetou na parede. Desaparecimentos. Rostos graves. E entre eles, o rosto sorridente de Laura. Miguel sentiu o chão sumir sob seus pés. A verdade não era simplesmente complexa. Era devastadora e reveladora. Não, não pode ser! Ele gritou, lutando para entender. No caos que se formou, a pergunta que pairava era a mais aterrorizante de todas. Quem realmente era Laura? Afinal, tudo o que ele pensou saber estava prestes a desmoronar em um abismo de incertezas. Miguel estava atordoado, a mente girando como uma tempestade. Ele olhou para a caixa que Paulo segurava, o coração batendo descompassado. E a luz invadia o cômodo, revelando não apenas o passado, mas uma verdade que parecia tão inimaginável. A imagem de Sofia, com aquele sorriso sem alegria, ecoava na mente de todos. Essa é Sofia, a que todos pensaram que tinha morrido. Como você está viva? Miguel perguntou, sua voz saindo em um sussurro trêmulo. O medo e a incredulidade chocavam-se em seu olhar. Mas Sofia apenas sorriu, um sorriso que parecia profundo como um abismo e ao mesmo tempo traiçoeiro. Vocês nunca compreenderam a verdade. Sempre foram cegos, disse ela, com um tom gélido. Os desaparecidos não foram acidentais. Eu sei o que aconteceu com eles. E acredite, a conexão vai muito além do que vocês imaginam. Laura, agora presa entre a confusão e o medo, sentia o chão desmoronar sob seus pés. Paulo, o que você está fazendo aqui? O que isso tudo significa? Perguntou, sua voz tremendo, quase implorando por respostas. Ao ouvir isso, Paulo deu um passo à frente, a expressão determinada. Eu só queria proteger vocês. Sofia não quer que vocês descubram a verdade.
E se houver uma chance de que ela revele o que realmente está por trás de tudo isso, é melhor ficarmos longe. Mas antes que pudesse dizer mais, um estrondo alto irrompeu da porta da frente. A polícia estava ali novamente, mas desta vez a situação era diferente. As vozes ferviam do lado de fora, enquanto o barulho de botas e gritos dominava o ambiente. Todos no chão! É uma operação! Gritaram, enquanto as sirenes se tornavam mais agudas, obrigando todos a pararem em suas posições. A sala oscilou entre o caos e a tensão. Miguel, precisamos sair! Gritou Laura, puxando-o para longe da janela. Mas a figura de Sofia bloqueou o caminho. Ela estava mais próxima do que antes. Um brilho de algo desconhecido em seus olhos. Você precisa entender, Miguel. Você está mais conectado a tudo isso do que imagina. Não apenas como amigo, mas como parte da história. Miguel sentiu um frio profundo na espinha. Do que você está falando? Perguntou, tentando encaixar as peças do quebra-cabeça que já desmoronava. Eles estão vindo por você também. Sofia continuou, olhando diretamente em seus olhos. Você não entende? Você nunca considerou a possibilidade de que a verdadeira razão para todos os desaparecimentos está relacionada ao seu passado. Você não é quem você pensa que é. Aquelas palavras cortaram como uma faca. Miguel sentiu seu coração parar. O que você quer dizer com isso? Eu sou Miguel! Ele sentiu o pânico subindo, e as sirenes lá fora pareciam compreender seu estado de desespero. Paulo e Laura trocaram olhares, confusos e assustados. Sofia, chega! Não faça isso! Paulo exclamou, mas não havia como calar a verdade que estava prestes a vir à tona. Eu não posso mais me esconder! É hora de revelar! Gritou Sofia, em desespero. E então, sem aviso prévio, ela se voltou para a box, que ainda estava aberta. Com um movimento rápido, ela puxou um papel de dentro, segurando-o como se fosse uma bomba, prestes a explodir. Miguel está aqui! Está tudo aqui! Seu nome, Laura, todos os nomes dos desaparecidos. Eles estão conectados a você. É uma rede, uma malha em que você e eu estamos entrelaçados. Você pode ser a única chave para desvendar tudo isso. A intensidade do momento fez Miguel perder o fôlego. Ele olhou para o papel que Sofia segurava, os olhos arregalados e o coração batendo forte. Não pode ser! Isso não é real! Ele murmurou, a mente jurando. E nesse instante, as luzes da polícia começaram a piscar na janela da casa. Um reflexo do que poderia ser uma catástrofe iminente. Sofá, já em um estado de desespero e revelação, sussurrou. Vamos descobrir a verdade ou morrer tentando. A escolha é sua, Miguel. O caos estava em seu ápice. A pergunta que ficou ressoando em sua mente não era apenas sobre os desaparecimentos, mas sobre quem realmente era. Ele não sabia mais em quem confiar, nem qual seria o próximo movimento, e a única certeza era que a tempestade havia apenas começado. O destino deles estava prestes a ser decidido. Miguel estava atordoado, a mente girando como uma tempestade. Ele olhou para a caixa que Paulo segurava, o coração disparado. A luz invadia o cômodo, revelando não apenas o passado, mas uma verdade que parecia tão inimaginável. A imagem de Sofia, com aquele sorriso sem alegria, ecoava na mente de todos. Essa é Sofia,
a que todos pensaram que tinha morrido. Como você está viva? Miguel perguntou, sua voz saindo em um sussurro trêmulo. O medo e a incredulidade chocavam-se em seu olhar, mas Sofia apenas sorriu, um sorriso que parecia profundo como um abismo e ao mesmo tempo traiçoeiro. Vocês nunca compreenderam a verdade. Sempre foram cegos, disse ela, com um tom gélido. Os desaparecidos não. Foram acidentais. Eu sei o que aconteceu com eles. E acredite, a conexão vai muito além do que vocês imaginam. Laura, agora presa entre a confusão e o medo, sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Paulo, o que você está fazendo aqui? O que isso tudo significa? Perguntou, sua voz tremendo, quase implorando por respostas. Ao ouvir isso, Paulo deu um passo à frente, a expressão determinada. Eu só queria proteger vocês. Sofia não quer que vocês descubram a verdade. E se houver uma chance de que ela revele o que realmente está por trás de tudo isso, é melhor ficarmos longe. Mas antes que pudesse dizer mais, um estrondo alto irrompeu da porta da frente. A polícia estava ali novamente, mas desta vez a situação era diferente. Todos no chão, é uma operação! Gritaram, enquanto as sirenes se tornavam mais agudas, obrigando todos a pararem em suas posições. A sala oscilou entre o caos e a tensão. Miguel, precisamos sair! Gritou Laura, puxando-o para longe da janela. Mas a figura de Sofia bloqueou o caminho. Ela estava mais próxima do que antes. Um brilho de algo desconhecido em seus olhos. Você precisa entender, Miguel. Você está mais conectado a tudo isso do que imagina. Não apenas como amigo, mas como parte da história. Miguel sentiu um frio profundo na espinha. Do que você está falando? Perguntou, tentando encaixar as peças do quebra-cabeça, que já desmoronava. Eles estão vindo por você também. Sofia continuou, olhando diretamente em seus olhos. Você não entende? Você nunca considerou a possibilidade de que a verdadeira razão para todos os desaparecimentos está relacionada ao seu passado. Você não é quem você pensa que é. Aquelas palavras cortaram como uma faca. Miguel sentiu seu coração parar. O que você quer dizer com isso? Eu sou Miguel. Ele sentiu o pânico subindo. E as sirenes lá fora pareciam compreender seu estado de desespero. Paulo e Laura trocaram olhares, confusos e assustados. Sofia, chega, não faça isso! Paulo exclamou, mas não havia como calar a verdade que estava prestes a vir à tona. Eu não posso mais me esconder. É hora de revelar! Gritou Sofia, em desespero. E então, sem aviso prévio, ela se voltou para a caixa, que ainda estava aberta. Com um movimento rápido, ela puxou um papel de dentro, segurando-o como se fosse uma bomba prestes a explodir. Miguel, está aqui! Está tudo aqui! Seu nome, Laura, todos os nomes dos desaparecidos. Eles estão conectados a você. É uma rede, uma malha, em que você e eu estamos entrelaçados. Você pode ser a única chave para desvendar tudo isso. A intensidade do momento fez Miguel perder o fôlego. Ele olhou para o papel que Sofia segurava, os olhos arregalados e o coração batendo forte. Não pode ser. Isso não é. Real, ele murmurou, a mente girando. E nesse instante, as luzes da polícia começaram a piscar na janela da casa. Um reflexo do que poderia ser uma catástrofe iminente. Sofá, já em um estado de desespero e revelação, sussurrou: vamos descobrir a verdade ou morrer tentando. A escolha é sua, Miguel. Mas enquanto Miguel absorvia aquelas palavras, a porta da sala se abriu abruptamente e um grupo de policiais invadiu o espaço. As armas estavam apontadas. Todo mundo no chão.
Um dos oficiais gritou, enquanto as vozes ferviam do lado de fora, se misturando ao som das sirenes. E então, Miguel sentiu o chão tremer sob seus pés. Mas não era apenas a adrenalina. Algo que ninguém esperava aconteceu. Uma explosão bem na calçada, luzes e fumaça. O que estava prestes a desmoronar? Miguel olhou para Laura e viu o olhar de apavoro se transformar em algo mais profundo. Um questionamento. Tal escolha poderia arruinar tudo. E no meio do caos, uma verdade chocante se desenrolou. Uma mulher com um manto negro emergiu das sombras. A figura de alguém que parecia uma fantasma. O olhar de Miguel se fixou na mulher. Um eco do passado. Sofia! Ele sussurrou. Mas a mulher negou com a cabeça. Não, Miguel, você não é quem pensa ser. Seu verdadeiro nome é Victor, e eu sou a sua mãe. A sala congelou. O tempo parou. A revelação caiu como uma bomba. Miguel, ou melhor, Victor, olhou ao redor. O caos agora se tornava um turbilhão de emoções. Tudo o que passou, cada desconforto, cada decisão, era uma ainda mais confusa. Laura, Paulo, todos eles não sabiam o que isso significava. E as perguntas começaram a fluir. O que estava por trás de tudo? O que mais havia escondido? A explosão ansiosa não era só do mundo exterior, mas do que estava escondido dentro dele. E enquanto a fumaça invadia o espaço, ele percebeu que a verdade que buscou ser ainda mais aterrorizante do que os próprios desaparecimentos. Miguel estava paralisado. A revelação de que seu verdadeiro nome era Victor e que Sofia era sua. Mãe o deixou sem palavras. Ansioso, ele olhou em volta. A fumaça estava se espalhando, mas seu mundo interior desmoronava mais rapidamente. Tudo o que ele sabia estava se desfazendo. Laura, que estava ao seu lado, parecia em choque, confusa demais para reagir. Paulo também estava preso na dúvida, sem saber como lidar com essa nova realidade. E então, como se o universo decidisse intensificar o caos, uma explosão de barulho irrompeu da porta da frente. Ele não era apenas o som da sirene da polícia, era um grito estridente seguido por um estrondo que fez tudo ao redor estremecer. Cuidado! A voz de um policial ecoou, e de repente, um grupo de homens mascarados invadiu a sala. Armados e determinados. Todo mundo no chão! Um deles gritou, apontando a arma para eles. O terror substituiu a confusão instantaneamente. Gritou Laura. Corre! Gritou. Eles não tinham tempo para discutir. Girando, ele puxou Laura para trás. Mas antes que pudessem sair, um dos homens se virou e começou a gritar ordens. Não se movam! Todos aqui têm que ficar aonde estão! O pânico no ar era palpável. As pessoas no recinto estavam paralisadas pela surpresa. Os policiais lutavam para entrar, mas os encapuzados eram rápidos e ágeis. A sala virou um inferno. É uma operação! Um dos policiais gritou para seu parceiro. Vamos cercar a área! Mas o caos já havia tomado. Ponta. O barulho ensurdecedor se misturava a gritos e ordens conflitantes. No meio do tumulto, Miguel finalmente percebeu o que estava acontecendo. Eles eram o alvo. E a ideia de que os desaparecimentos tinham um laço com ele se tornou ainda mais distante. Quase um revival de algo que ele não conseguia lembrar. Sofia olhou para aquele cenário, pasmada. O que está acontecendo? Ela murmurou. Sua expressão era de terror genuíno.
Mas antes que alguém pudesse responder, um outro homem mascarado avançou e segurou Sofia pelos braços. Você sabia demais, ele rosnou. E nesse instante, tudo fez sentido. Não eram apenas desaparecimentos aleatórios. Eles estavam sendo perseguidos. E Sofia era o ponto central desta história. Terror! Os policiais estavam cercando o local e a tensão aumentava a cada segundo. Miguel olhou para Laura, seu coração disparando. Ele precisava protegê-la. Mas agir rapidamente era o único plano que fazia sentido. Ele lançou um olhar para Sofia, tentando entender como sua vida se entrelaçava com tudo isso. Por que eles estão atrás de você? Perguntava-se em silêncio. O desespero em seu olhar gritava por uma explicação. E então, no meio da confusão, enquanto os homens mascarados empurravam Sofia para a frente, ela gritou: a verdade não pode ficar escondida! Miguel, você é parte do que eles querem! Eles vão fazer de você! Você é a chave! Miguel sentiu uma onda de choque percorrendo o seu corpo. À medida que a realidade se desdobrava em camadas aterrorizantes, o que Paulo e Laura, que até então eram seus amigos, realmente sabiam? Com um último empurrão, Sofia foi arrastada para fora da sala. Miguel ficou paralisado, seu mundo de pernas pro ar. Não! Espera! Sofia! Ele gritou, a voz cheia de dor. Mas já era tarde demais. Ele sentiu a pressão subindo e, em uma fração de segundo, as costas da mão de Laura tocou a dele. Miguel, precisamos ir agora, disse Laura. A voz, firme, mas temendo, ele a sentiu, a adrenalina inundando seu corpo. O futuro se tornara incerto. Eles precisavam fugir. E a única certeza era que, de alguma forma, o quê? Sofia havia revelado mudaria tudo, mas enquanto fugiam da sala, Miguel não conseguia tirar da cabeça a última frase de Sofia. Você é a chave. O peso daquelas palavras pairava no ar, fazendo-o questionar não apenas a verdade, mas tudo o que ele conhecia sobre si mesmo e todos ao seu redor. E enquanto saíam correndo, o eco do nome Victor reverberava em sua mente, como uma trama se desenrolando do mais profundo da escuridão que o cercava. Que tipo de chave ele realmente era? Miguel e Laura correram para fora da casa, mas o caos os seguiu. A fumaça preenchia o ar. A adrenalina pulava nas veias como um fogo. Ele puxou Laura, tentando se afastar do perigo, mas, ao mesmo tempo, a mente dele estava em turbilhão. As palavras de Sofia ecoavam. Você é a chave. Que chave? Pra quê? E quem era realmente ele? Assim que chegaram à calçada, um grupo de policiais cercou a área, gritos de ordem se misturando com o barulho da sirene. O pânico tomou conta. Mantenham-se longe! Um policial gritou, enquanto diversos homens de preto se moviam rapidamente pela rua. Miguel e Laura estavam parados, sem saber para onde ir. Quando algo no chão chamou a atenção de Miguel. Uma pequena caixa preta sem marca, perto do banco. Ele se abaixou. Laura, olha isso! Ele pegou a caixa. Era leve e tinha um cadeado. Que estranho! Você acha que pode ter alguma coisa a ver? Ela olhou ao redor, nervosa. Devemos abrir? Pode ser importante! Disse Miguel. Mas antes que pudesse falar mais, um tiro ecoou. O pavor congelou tudo. Os dois olharam para trás. Um dos homens mascarados tinha entrado em confronto com os policiais.
O horror se instalou. Vamos! Precisamos sair daqui! Enquanto corriam pelo quarteirão, uma sensação de que não podiam escapar se apoderou deles. A cidade, antes familiar, agora se tornava um labirinto perigoso. Ao avançarem por um beco, Miguel parou de repente. Espere! Onde está Paulo? Laura procurou com os olhos, mas não havia sinal de Paulo. Ele não estava atrás de nós? Perguntou, a voz trêmula. Acho que ele ficou para trás. Não podemos voltar. Isso é loucura. Ele sentiu a pressão crescendo em seu peito. O passado dele, as mentiras, tudo estava começando a colidir de uma vez só. E se ele estiver em perigo? Laura insistiu. O medo nos olhos dela fez o coração de Miguel se apertar. Ele pode saber de algo, continuou. Algo sobre a caixa. Sem pensar duas vezes, Miguel sentiu que precisava arriscar. Voltar era mais perigoso, mas a situação estava se tornando um pesadelo e ele não podia simplesmente esquecê-la. Ele pegou a mão de Laura novamente e disse: Vamos! Precisamos achá-lo! Apressaram-se de volta e quando chegaram à entrada da clínica, uma nova onda de gritos e tiros ressoou. Logo viram Paulo saindo apressado, com um ferimento no braço. O pânico e a dor estavam visíveis em seu rosto. Vocês têm que ir. Eles vêm atrás de vocês. Ele gritou. A verdade não pode vir à tona. Por isso eles estão aqui. Miguel não podia acreditar no que estava ouvindo. Paulo, o que você sabe? O que está acontecendo? Questionou, a urgência misturando-se à raiva. Você não entende. Não posso contar, mas a caixa é a solução, disse Paulo, olhando para a caixa que ainda segurava na mão. Miguel hesitou. O que você quer dizer com solução? O tempo parecia se estender. E naquele instante, a verdade se desvendou. Paulo olhou fixamente para a caixa, e então, num movimento abrupto, ele avançou e a pegou da mão de Miguel. Desculpe, Miguel, mas eu não posso deixar você descobrir. Paulo murmurou ao abrir a caixa com um movimento rápido. No interior, algo brilhou, uma luz intensa se espalhando, e uma imagem holográfica começou a projetar-se na parede ao lado. Os rostos dos desaparecidos. A cada rosto, uma história dolorosa. Todos eles conectados, e você também. Miguel, em choque, olhou para Laura. Você viu isso? O que significa? Por que eu tô aqui? E em um momento desesperador, enquanto tentavam entender a projeção, a figura de Sofia apareceu, mais uma vez, surpreendendo a todos. Paulo, você está fazendo o quê? Desista. Ah, verdade vai te consumir. A voz dela estava cheia de emoção, mas Paulo não hesitou. Não posso deixar que você descubra o que você realmente é. Gritou impulso, enquanto recuava para as sombras. E então, um tiroteio explodiu do lado de fora, e a janela estourou em 1000 pedaços. Miguel sentiu a explosão do vidro próximo ao rosto, e em um impulso, Laura gritou a seu lado. Miguel, fuja, rápido! Desesperadamente, ele agarrou a mão dela e saiu correndo. Mas Paulo, perdido entre a sombra e a luz, fez uma revelação devastadora. Você não tem ideia do que está prestes a perder, Victor. Ele lançou a última bomba em um grito que soou como um eco que nunca cessaria. Miguel ficou paralisado. Victor, o choque atravessou seu corpo. O que você quer dizer com isso? A realidade que ele conhecia estava prestes a desmoronar novamente. E nesse momento, tudo girou em redemoinhos.
O que mais poderia descobrir sobre sua própria identidade? A única certeza que tinha era que a verdade estava mais perto do que jamais imaginou, e não havia como voltar agora. Miguel estava paralisado. As palavras de Paulo pairavam no ar como um eco. Victor, o que você quer dizer com isso? Ele olhou em volta, as paredes da clínica se fechando sobre ele. A realidade já não fazia sentido. O nome que nunca soubera o perseguiu como um fantasma. Laura olhou para Miguel, confusa. Victor, isso não faz sentido. O que você é? O pânico em seus olhos fez Miguel sentir um aperto no peito. O que acontecera com sua identidade? Antes que pudesse responder, um novo estrondo cortou o ambiente. A porta da frente se abriu violentamente e mais homens, mascarados, invadiram a clínica, armados com rifles. Todos no chão! Gritaram, enquanto as balas ricocheteavam. O caos se instalou. O ar estava pesado de medo e adrenalina. Miguel puxou Laura para o lado, mas não havia para onde correr. Ele olhou para Paulo, que agora parecia mais um espectador aterrorizado do que um aliado. Sofia se virou para eles com um olhar de desespero. O que você está fazendo? Eles não podem saber! Mas Paulo, em vez de se recuar, se adiantou, olhos brilhando com uma determinação inabalável. Eu não posso deixar você, Victor, ser levado por isso. A verdade precisa vir à tona. Miguel sentiu uma onda de raiva e confusão misturada. Ele rosnou de volta. A verdade sobre o quê? Sobre você! Gritou Paulo, apontando para a caixa. Ela contém tudo, nomes, segredos, e você está no centro disso tudo. E enquanto dizia isso, a caixa que havia em sua mão começou a brilhar intensamente, revelando projeções holográficas, imagens de pessoas desaparecidas. Era um turbilhão de rostos, e entre eles um se destacou. Miguel não pôde acreditar. Era ele, muito mais novo. Sorriso fácil, mas ao lado dele uma mulher. A mesma mulher que agora estava ali, mas com um olhar diferente. Era Laura. Nós éramos um! Miguel murmurou sem acreditar. E nesse momento, uma explosão interrompeu seus pensamentos. A parede da clínica ruiu e um grupo de policiais invadiu, disparando. Saia todos do chão! Gritavam. A confusão tomou conta e a caixa voou da mão de Paulo, despedaçada pelo estrondo. As imagens se espalharam, um mar de rostos e segredos expostos. Miguel estava em choque, o coração acelerando. Leonor! Laura gritou, o rosto branco como um papel, apontando para uma imagem que agora flutuava no ar. Uma mulher que era idêntica a ela, mas com uma diferença crucial. Olhos frios e um riso que não se parecia em nada com o que conhecia. Sofia! Miguel gritou, enquanto a mulher se movia em direção a Laura. É você! Mas ao invés de se defender, Laura olhou para Sofia com uma tremenda compreensão. Você é Leonor, Laura disse, a voz embargada. Você é a razão de tudo isso. As lágrimas escorriam pelo rosto de Laura. A revelação caiu como uma bomba. E não era só isso. A figura de Sofia se desfez em fumaça. E, de repente, um novo grupo de homens mascarados apareceu atrás dela. Um de cada vez. Você não pode! Gritou Miguel, a raiva crescente. Você não sabe quem ela é. O pânico invadiu a sala e então tudo aconteceu em um piscar de olhos. Laura sussurrou. É hora de você saber a verdade, Victor.
E nesse instante, algo a mais foi revelado. Uma conexão tecida ao longo dos anos, uma história de traições e segredos. Paulo estava com um olhar de terror absoluto. Você não pode contar a ele. Ele avançou em direção a Laura, mas era tarde demais. A verdade, crua e dolorosa, estava prestes a ser exposta. Eles estão aqui para você, Victor! Ecoou a voz de Laura, enquanto os olhos de Miguel se arregalavam. Você é o que eles sempre procuraram e o que estava destinado a ser. A realidade desmoronava em torno dele, apagando toda confiança e verdade que ele achava que conhecia. Mas antes que mais palavras pudessem ser ditas, um grito cortou o barulho. A porta se abriu mais uma vez, e alguém conhecido surgiu. Era um amigo de Miguel, mas claramente algo estava errado. Ele estava ensanguentado e ofegante. Victor, eles sabem! Você precisa ir agora, antes que seja tarde demais. E assim, a sala desmoronou em desespero e caos. A verdade estava prestes a explodir em fragmentos pelos ares. E Miguel percebeu que a única certeza que tinha era o início da maior batalha de sua vida. A luta pela verdade e pela própria identidade. O que realmente desta vez estava em jogo? E quem estava realmente a salvo naquele jogo mortal? A intensidade dentro da clínica estava insuportável. Miguel, agora Victor, estava de pé, o coração batendo a 1000 por hora. Laura ao seu lado, parecendo atordoada. A caixa que Paulo havia aberto brilhou, revelando rostos aterradores dos desaparecidos. O que está acontecendo? Miguel sussurrou. A confusão e a angústia tomavam conta dele. A sala estava cheia de barulho, gritos ecoando, o cheiro do medo e da fumaça. Quando mais policiais invadiram, as balas zumbindo, tudo virou um caos. Miguel sentiu a mão de Laura apertar a dele, e isso ofereceu um pouco de conforto. Ele olhou para ela. "Nós vamos sair daqui", murmurou, a voz cheia de determinação. Paulo, com expressão apavorada, olhou em volta e gritou: "Victor, você é tudo o que eles querem! Não podemos deixar que descubram a verdade." Ele parecia completamente desesperado. E em um instante, a figura de Sofia desapareceu na fumaça, deixando uma aura de mistério no ar. Miguel piscou, tentando entender. "A verdade", ele começou, mas o barulho o interrompeu. Laura puxou Miguel. "Vamos! Não há tempo!" Com as vozes da polícia ecoando e o som das balas perto, eles correram. Mas Miguel não conseguia ignorar o grito de Paulo. "Vocês precisam saber a verdade!" Ecoava em sua mente. Como poderia ter ignorado que tudo os ligava? Ao saírem, a luz ofuscante da rua iluminou seus rostos. O caos continuava, as sirenes aumentando. Mas não havia como voltar atrás. O passado o perseguia. E se tudo o que ele pensou que sabia fosse uma farsa? O impacto da revelação ainda pegava seu fôlego. "Sofia, espera! O que você realmente sabe?" Mas a mulher parecia uma sombra fugidia, desaparecendo entre os vãos dos outros. "Victor, você é a chave!" Essa frase ressoou. E então Miguel se lembrou da caixa. "Precisamos voltar e descobrir", disse ele. Laura hesitou, medo nos olhos. "E se pegarem você?" "Você não pode arriscar." Mas Victor estava decidido. E se a verdade salvar a todos nós? Ele sabia que essa batalha estava longe de acabar. O que mais poderiam perder? As luzes da polícia piscavam enquanto um movimento rápido o fez olhar para trás.
O grupo mascarado estava a poucos passos deles, e os confrontos estavam se intensificando. Vamos! Ele puxou Laura, correndo em direção à calçada. Mas não havia mais volta. Um som alto explodiu e a caixa, a famosa caixa, estourou em chamas. O que havia dentro agora se espalhou pelo ar. E foi assim que a última imagem ficou na mente de Miguel. O rosto de Laura, seu olhar determinado. Nós vamos descobrir a verdade, Victor. Juntos. Ele sabia que a batalha estava apenas começando. Mas a vida nunca seria a mesma novamente. Uma sombra de incerteza pairava sobre eles. E o futuro é um campo minado de segredos. Miguel e Laura, lado a lado, enfrentariam tudo. Porque a realidade, por mais dolorosa que fosse, era a única verdade que eles tinham. E enquanto se afastavam, Miguel sentiu a necessidade de compartilhar essa jornada, para que ninguém esqueça a luta deles por respostas. Então, aqui vai um apelo. Você precisa se inscrever no canal, agora! Não fique de fora das próximas histórias que vêm por aí. Esmague o botão de like agora! Isso ajuda muito. E eu quero ver você inundando a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Compartilhe